Fluminense tem duas ótimas notícias e ex-técnico do Flu rasga elogios a reforço tricolor dessa temporada. Além disso, adversário do Fluminense na próxima partida vai poupar jogadores na partida de hoje, visando o confronto com o tricolor no final de semana. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Ótima notícia para o Fluminense, a espera finalmente acabou e o Paulo Henrique Ganso retornou aos treinos nessa quarta-feira. Vale fazer uma recapitulação rápida aqui de toda a situação do camisa 10 do Flu. Em janeiro ele foi diagnosticado com uma miocardite, que é um probleminha no coração, uma inflamação, e naquela altura ele teve que ficar 4 semanas em repouso absoluto. Após essas 4 semanas, ele foi reavaliado pelo departamento médico e pela equipe cardiológica que o acompanha e foi liberado para retornar às atividades. Chegou a se representar no CT Carlos Castilho e tudo mais, mas a equipe cardiológica achou por bem que ele realizasse uma ablação, que é um procedimento médico ali para remover algumas cicatrizes que ficam ali, é um tratamento padrão para evitar que hajam arritmias cardíacas. Então, um procedimento que acontece ali em casos como esse do Paulo Henrique Ganso. Ele realizou no último dia 14 e, a rigor, estaria liberado para voltar a treinar no sábado. Só que sábado o Fluminense estava de folga, segunda e terça até teve treino, mas o Paulo Henrique Ganso não foi visto nos gramados e retornou ao treino hoje, quarta-feira. Quando ele realizou a ablação, o Fluminense publicou avisando do procedimento e tudo mais, e disse que a tendência é que ele tivesse disponível para o Mano Menezes na segunda rodada do Brasileirão, que está marcado ali para o final de semana, do dia 5 e 6 de abril. Então fica a expectativa nesse sábado agora contra o Fortaleza. Naturalmente o Paulo Henrique Ganso não vai ter condições de jogo, ele não realizou pré-temporada, grande parte desse período ele teve que ficar em repouso absoluto, então pelas fotos nem parece assim estar acima do peso, mas provavelmente não está no seu peso ideal, então vai precisar, recondicionar fisicamente, pegar um pouco ali de ritmo nos treinos para poder de fato jogar. A expectativa é que a partir da segunda rodada ele esteja disponível para o Mano Menezes utilizá-lo, não necessariamente para jogar como titular, mas uma ótima notícia, o retorno do nosso maestro. E outro jogador que esteve presente nesse treino de hoje do Fluminense, outra ótima notícia para o Flu, é o Joaquim Lavega, uruguaio, foi convocado pelo Marcelo Bielsa para essas últimas eliminatórias, mas acabou não sendo relacionado em nenhum dos 2 jogos da Celeste. Aliás, a convocação do Uruguai é um pouquinho diferente, eles convocam vários jogadores e aí escolhem dentre esses quem vai para o jogo. O Lavega acabou sendo convocado, participou dos treinamentos e tudo mais, mas não foi relacionado para nenhuma das 2 partidas, já foi liberado, voltou um pouco antes do que Arias e Lescano vão voltar para o Fluminense e já participou do treino dessa quarta-feira. Vale lembrar, ele jogou no começo do ano o Sul-Americano Sub-20 pelo Uruguai, por isso até não fez a sua estreia ainda com a camisa tricolor, passou bastante tempo afastado. E ele tem bastante moral por lá, nessa equipe Sub-20 ele era o capitão da equipe, titularíssimo, agora é convocado para a primeira equipe do Uruguai, acabou não participando dos jogos, mas já retornou ao Fluminense, está treinando normalmente com bola, poderá fazer parte aí do time que vai jogar contra o Fortaleza no final de semana. Claro, isso vai depender do Mano Menezes, das escolhas dele, mas existe a possibilidade do Lavega finalmente fazer a sua estreia com a camisa tricolor. E o nosso matador, o nosso artilheiro Germancano está muito próximo de atingir uma marca muito importante na história do Fluminense. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundão gigantesco, a Central alcança. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Ricardo Paiva, de Mesquita, Rio de Janeiro, para o da Mata, lá de Petrópolis, Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, para o Assis, de Manaus, Amazonas, Noberto, de Angra dos Reis,
e pro Luizinho de Soledade, Minas Gerais. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado, tá? Se quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo. Me fala o seu nome e de onde você está acompanhando a Central Fluminense. Combinado? Quero falar dessa marca super importante que o Germancano pode alcançar, está muito perto de alcançar com a camisa tricolor. Esse foi um levantamento, né, lá da Netflix que eles publicaram utilizando os números do portal flusão.info e de acordo com essas informações, o Germancano está muito próximo de atingir o top 10 da artilharia histórica do Fluminense. O Germancano, a gente sabe muito bem, tem 101 gols com a camisa tricolor, marcou o seu gol 100 recentemente com a camisa do Flu, já está agora na marca de 101. Ele é o 15º maior artilheiro da história do Flu. Tão pouco tempo aqui, né? Se para pensar de 23 para cá, não é muito tempo. 22, na verdade, perdão, tá? De 22 para cá não é muito tempo. Mas o Germancano já tem aí mais de 100 gols com a camisa do Fluminense, já é o 15º maior artilheiro da história tricolor. Vale lembrar, né, que o líder soberano é praticamente inalcançável, né? Muito difícil a gente imaginar alguém no século XXI conseguindo atingir essa marca. É o Valdo, artilheiro do Fluminense da década de 50, tem 319 gols. E vale lembrar, tá? Nenhum deles foi de pênalti. O Valdo não batia pênalti. Depois vem o Fred com 199, um ídolo mais recente do Fluminense, e o Orlando Pingo de Ouro completa o top 3 com 186 gols. O Orlando também jogou, né, no final da década de 40, começo da década de 50, com a camisa do Fluminense. O Germancano em 15º está a apenas 5 gols de empatar com o Zezé. Zezé foi um atacante do Fluminense que jogou ali no triênio que o Fluminense foi tricampeão carioca de 17, 18 e 19, né? Enfim, esse cara aí está em 14º com 106 gols. Tem o Jair Francisco em 13º com 107 gols. Escurinho com 111. Ézio com 118. E o Washington, da dupla Casal 20, tem 120 gols. Então o Germancano precisa de 19 gols para chegar no top 10. Precisa de mais 5 para alcançar o Zezé nessa artilharia histórica do Fluminense. Precisa só que o Germancano faça um campeonato brasileiro, uma sul-americana, Copa do Brasil. A gente tem dessas 3 competições além da Copa do Mundo de Clubes pela frente. Mais ou menos na média que ele fez os últimos, talvez até um pouco abaixo, né? Mais 19 gols até o final do ano não é nada muito absurdo se pensando em Germancano. Teve em 2024 abaixo, mas 22 e 23 fantásticos que ele teve. Será que a gente vê ainda em 2025 o Germancano chegando nesse top 10? Torcemos para que sim. Vamos falar um pouquinho do confronto que o Fluminense tem nesse final de semana, voltando aos gramados no Brasileirão. A gente vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. E se o Fluminense tem a semana livre, né, já está um tempinho sem jogos por causa da data FIFA, não tem jogo nesse meio da semana, o Fortaleza tem compromisso, vai enfrentar o CRB nessa quarta-feira. E o GE traz uma informação importante de que o técnico Vojvoda vai poupar alguns jogadores desse jogo de hoje, visando esse confronto contra o Fluminense. Vale lembrar, tá? O Fortaleza, que é o atual vice-campeão cearense, perdeu para o Ceará a final, já está garantido nas quartas de final da Copa do Nordeste, até por isso tem essa margem para poder rodar um pouquinho o elenco, poupar os jogadores visando esse confronto contra o Flu. Então a provável escalação para o jogo de hoje tem o João Ricardo, goleiro, Mancuso, Tite, Davi Luiz e Diogo Barbosa, ex-fluminense, por sinal. Um meio-campo formado por Zé Wellison, Rosseto e Pochettino. Lá na frente, Iago Pikachu, Moisés e Renato Kaiser. Tem alguns nomes conhecidos aqui, né? O Diogo Barbosa que passou por aqui, o Renato Kaiser foi ventilado no Fluminense nessa janela. O Moisés é um cara que eu já pedi muito no Fluminense, acho que teria sido uma grande contratação caso o Fluminense efetuasse, um atacante de lado que pisa bastante na área, sabe fazer gol, eu acho um baita jogador. Tem o Zé Wellison também, volante, né, que também andou sendo ventilado aqui no Fluminense, cogitado por aqui, mas segue lá no Fortaleza. Esse é o provável Fortaleza para enfrentar o CRB hoje, a fim de chegar com força máxima no sábado para enfrentar o Fluminense lá no Castelão às 6h30 da noite. E o Abelão participou de um programa na televisão, falou bastante sobre futebol e, claro, falou também sobre o Fluminense. Não dá para você ter uma entrevista, conversar com o Abel Braga e não falar sobre o Fluminense. E nessa entrevista ele rasgou elogios a Agustin Canóbio, reforço do Fluminense,
para essa temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes deixa eu lembrar você ligadinho aqui na Central Fluminense de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link e vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai procurar o botão seguir, que geralmente fica no canto superior direito, vai clicar lá e vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Eu espero você por lá. Vamos falar então dessa declaração do Abel Braga. Ele participou do Diretoria FC, um programa, um podcast ali do Nosso Futebol, o canal Nosso Futebol, e ele foi entrevistado ali, falou bastante sobre sua carreira, sobre sua trajetória, mas também falou sobre o futebol atual, fez as suas projeções. E ele, além de rasgar elogios ao Canóbio, isso não é novidade, ele já tinha feito isso em outra oportunidade, colocou o Fluminense como um dos times que podem surpreender na temporada. Se liga aí na declaração do Abelão. O Fluminense agora também se adaptou muito bem na forma de jogar do Mano. A chegada do Canóbio deu uma força diferente e ele está sendo usado muito bem pelo Mano, porque o Cano tem tirado da área, tem vindo atrás para tirar zagueiro, e ele vê quantos gols ele tem feito e nunca aberto pelo lado esquerdo, sempre entrando e fazendo diagonal. Eu acho que também é outro que pode... Tem uns times aí que pode surpreender. Então eu vejo, fora daqueles que são considerados por nós os mais prováveis, eu acho que eu incluo aí Fluminense, Corinthians e São Paulo. Tá aí então a declaração do Abel Braga, né? Essa parte que ele fala dos mais considerados são os times que ele aponta ali que podem surpreender no ano. Ele bota Corinthians, São Paulo e Fluminense. É muito bom, né, ver um cara que acompanha o Fluminense, que tem um carinho pelo Fluminense falando, né? Que ultimamente a gente comentou aqui de Neto, Casagrande, esses caras sempre subestimando, esquecendo do Fluminense na hora de falar dos favoritos da Sul-Americana, dos times que podem surpreender na temporada. O Abel, claro, acompanha de perto e não esquece. Esses elogios que ele rasga ao Canóbio são bastante interessantes, né? Ele fala sobre a maneira que o Mano Menezes utiliza o jogador. O Canóbio sempre foi um jogador de beirada, né? De jogada de linha de fundo. Era bastante criticado até no Atlético Paranaense por finalizar pouco a gol, fazer poucos gols. E aqui no Fluminense, nesse começo de ano, ele já conseguiu fazer alguns. Muito com isso que o Abel falou, né? Ele não fica preso na ponta, ele tá sempre fazendo essa diagonal, pisando na área como um elemento surpresa ali para marcar gols. Ele fala também da movimentação do Germancano, né? Consegue flutuar ali, sai um pouco da área, puxa um zagueiro e abre esse espaço para o Canóbio atacar. O Fluminense tentando, na maneira ofensiva ali, se encaixar com o Mano Menezes. Claro, na final do Carioca não acabou não acontecendo, né? Enfim, o Fluminense teve duas partidas muito ruins ofensivamente. A expectativa, o desejo, né, é que isso melhore ao longo do ano, para o Fluminense conseguir novos títulos na temporada. Segundo o Abel Braga, a chegada do Agostinho Canóbio pode ajudar e muito o Flusão nos seus objetivos desse ano. Torcedor tricolor, eu quero que você deixe um comentário. E aí, ficou feliz com os retornos de Lavega e Paulo Henrique Ganso aos treinos no Fluminense? Concorda com o Abelão que o Canóbio foi um grande reforço pro Flu? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.